Olá pessoal, eu sou a Sirlene. Nessa videoaula nós vamos tratar sobre um dos ativos mais importantes para o capital circulante de uma empresa, o estoque. Em especial nós vamos ver alguns conceitos basilares para o sistema de inventário permanente da empresa. Antes de iniciarmos nossa aula propriamente dita, eu gostaria que vocês fizessem uma leitura prévia do CPC 16, que trata dos estoques, e do livro de contabilidade introdutória da equipe de professores FEA USP, em especial das páginas 95 a 111. Bom, o objetivo dessa aula é apresentar a vocês os primeiros conceitos importantes sobre a movimentação de mercadorias, mas principalmente que vocês saibam ao final dessa aula quais são as características dos itens que estão constantes no estoque, quais os custos integram esses estoques, quais são os critérios existentes para se atribuir preço ao estoque e principalmente como contabilizar as movimentações de entrada e saída nos estoques. Nesse primeiro momento, nós vamos tentar definir o que eu posso considerar como estoque. O CPC 16 aponta que estoques são ativos mantidos para venda ou em processo de produção ou na forma de materiais ou suprimentos. Lembrando que o importante não é a posse física do ativo, mas sim a propriedade. Desse modo, nós podemos definir que estoques são aqueles ativos destinados para a venda ou serem transformados para futuramente serem vendidos. O foco aqui é a venda. Mas por qual valor nós vamos estar registrando esse ativo no estoque? Um dos assuntos mais complexos na contabilidade é a determinação do custo do estoque. O CPC 16, ele aponta que o custo do estoque ele deve incluir todos os gastos que envolvem aquisição ou transformação, bem como todos os demais custos para trazer aquele estoque à condição e à localização ideal para a venda. Após o produto estar na localização e condição necessária para a venda, os gastos remanescentes serão considerados despesas e dessa forma eles serão lançados diretamente no resultado do período. O primeiro aspecto a ser considerado no custo do estoque é o custo de aquisição. Ele engloba o preço de compra do produto, assim como os demais custos para se trazer aquele produto para o estabelecimento da empresa, como alguns impostos, desde que não recuperáveis, um seguro, um manuseio, um transporte, todos os custos que realmente sejam necessários para se comprar aquele ativo e se colocar dentro do estabelecimento da empresa. O segundo aspecto é o custo de transformação, ou seja, são os custos necessários para se transformar uma matéria-prima em um produto passível de venda. Os custos de transformação, eles são divididos em custos diretamente relacionados com as unidades produzidas e custos indiretamente alocados à produção. Aqueles custos que são diretamente relacionados são facilmente identificados a cada unidade produzida. Já os custos que são indiretamente alocados, nós temos uma dificuldade de rateio, de distribuição daquele custo a cada unidade produzida, mas todos englobam o custo daquela mercadoria e vão estar ativados no estoque de mercadoria. Lembrando então que todos os custos necessários para trazer os estoques à sua condição e localização atual para serem vendidos compõem o custo. E depois de cumprida essa finalidade, quaisquer gastos adicionais, mesmo que seja só de uma realocação, serão considerados despesas e não mais custos. Bom, então já sabemos identificar o que é o estoque, quais os itens que vão estar nessa conta, quais os custos que compõem esse estoque, mas por que controlar esse estoque? É necessário controlarmos os estoques para tomadas de decisão gerencial,
de modo que tenha-se o menor custo do capital parado no estoque, mas ao mesmo tempo que seja possível maximizar a oferta de produtos aos clientes, produtos e serviços aos clientes. E dessa forma proporcionar à empresa o lucro máximo da operação e assim o melhor resultado possível. Para aferir o resultado ocorrido com a movimentação das mercadorias, calcula-se o resultado bruto com mercadorias, que é uma conta transitória onde se calcula a diferença entre as receitas obtidas com as vendas e o custo dessas mercadorias que estão sendo vendidas. É de grande importância calcular esse valor, esse resultado bruto, pois depois de apurado, nós podemos adicionar as demais receitas e subtrair as demais despesas e assim nós conseguimos vislumbrar o resultado líquido da empresa. Para apurarmos o valor das receitas obtidas com as vendas, é muito simples. Basta multiplicarmos a quantidade que foi vendida pelo preço acordado com o cliente e retirar algum daqueles fatores que foram negociados durante o processo de venda. Agora, para apurarmos o custo das mercadorias que estão sendo vendidas, há dois sistemas: o inventário periódico e o inventário permanente. O inventário permanente é um controle contínuo sobre as vendas e saídas de mercadorias. Ele ocorre em cada saída de mercadoria, ou seja, ele é feito diariamente, constantemente. Ele é utilizado quando se pretende obter uma posição bem atual dos estoques para planejamento de vendas futuras, de compras futuras, ou seja, ele auxilia o gerente a possuir uma posição atual e além de acompanhar os custos desses estoques e auxilia no controle do nível de estoque também, sabendo quando é necessário estar comprando, se já tem estoque, como é que foi a circulação daquela mercadoria, qual o preço que ele foi comprado, qual a média de custo. Para controlar a movimentação constante de entrada e saída de mercadorias, o inventário permanente utiliza fichas de controle de estoque. Nelas são apuradas a movimentação por produto. Ela pode ser feita via Excel, via programa ou manualmente mesmo. Ela informa a entrada das mercadorias, a saída e o saldo de estoque que ficou, assim como os saldos finais aqui nas fichas vão estar apurando o CMV e o saldo final em estoque. É muito importante ressaltar que nessas fichas vão ser consideradas aqui nas colunas de entrada o custo desse estoque e nas colunas de saída o custo de saída, o custo de venda desse produto, mas em momento algum aparecerá aqui o preço de venda. Então, conhecendo o custo de aquisição e o custo de transformação, ou seja, o custo de entrada dessa mercadoria, fica agora uma nova pergunta, uma nova indagação. Qual o valor do produto que está saindo? Já que em uma empresa, normalmente, o mesmo produto ele pode ser adquirido em datas diferentes e até mesmo com custos diferentes. Então, na data final da apuração do período, qual vai ser o custo unitário atribuído ao produto vendido? Como identificar esse custo de saída? Há possibilidades, critérios de valoração do custo do estoque. O critério do preço específico, o critério do PEPS, onde o primeiro a ser comprado vai ser o primeiro a ser vendido, o critério do custo médio ponderado, onde a cada compra se é alterada o custo unitário total do produto que está em estoque, e o critério do EPS, onde aquele último a ser comprado vai ser o primeiro a ser vendido.
O critério do preço específico, ele normalmente é utilizado para bens de alto valor agregado, como imóveis, como carros de luxo, joias, por ter um preço muito alto, é muito oneroso se controlar cada item sendo vendido, já que normalmente as empresas têm diversas movimentações e itens que são produzidos em série, ou seja, padronizados. Então, eles não são muito comum utilizar o preço específico. Normalmente as empresas utilizam o custo médio ponderado, uma por ser permitido pela legislação do imposto de renda, e assim como o PEPS, que também é permitido pela legislação do imposto de renda, já que o custo baseado no PEPS, ele é baseado nas compras mais recentes e o valor do CMV é baseado nas compras mais antigas. E dessa forma, o lucro apurado é sempre maior pelo PEPS. Já o custo médio ponderado, ele apresenta um lucro médio entre o que seria apurado entre o PEPS e o EPS. Então, normalmente, pela facilidade de se apurar, as empresas adotam o custo médio ponderado. Já a metodologia UEPS, ela não é aceita pela legislação do imposto de renda, pois, por esse critério, o valor do estoque normalmente está baseado em compras mais antigas e o CMV dele é baseado nas compras mais recentes. Dessa forma, então, o lucro fica menor. Dá para entender por aí por que a legislação do imposto de renda não permite essa utilização. Uma perguntinha aqui para a gente pensar um pouquinho. Uma entidade, ela deve utilizar o mesmo critério de custeio para todos os estoques? É necessário ressaltar aqui agora que não. As empresas podem utilizar critérios diferentes, desde que esses estoques que tenham esse critério diferenciado tenham natureza e uso diferentes, porque se forem semelhantes, eles devem ser valorados pelo mesmo critério. Para facilitar o entendimento sobre o uso e o preenchimento da ficha de controle do estoque, assim como para a metodologia do inventário permanente, vamos exercitar um pouquinho. Eu trouxe aqui um exemplo bem simples para a gente entender como preencher a ficha de controle do estoque. Inicialmente, a empresa aqui do exemplo, ela tinha 20 unidades em estoque inicial a 20 unidades monetárias, no total então de 400 unidades monetárias no estoque. No dia 2 ela compra 20 unidades por R$30, vamos colocar assim essa moeda. No dia 5 ela vende 10 unidades por R$40. No dia 8 ela vende 15 unidades por R$41 cada unidade. No dia 10 ela compra novamente 30 unidades por R$35 cada unidade comprada, e no dia 15 ela vende 25 unidades por R$38 cada uma. Então vamos identificar, vamos preencher de acordo com cada critério uma ficha de controle de estoque. Pelo critério PEPS, que é aquele primeiro que entra, primeiro que sai, ou seja, o primeiro que for comprado vai ser o primeiro a ser vendido, nós vamos primeiramente lançar o saldo inicial, de 20 unidades a R$20 cada, tendo um saldo inicial de R$400 em estoque. No dia 2 foi feita uma compra de 20 unidades por R$30 cada, então assim nós vamos ficar em estoque com as 20 unidades do saldo inicial mais as 20 compradas. No dia 5 foi feita uma venda de 10 unidades. Como nós estamos utilizando o método PEPS, ou seja, o primeiro que entra é o primeiro que sai, então aqui o primeiro que nós vamos retirar, que nós vamos dar saída, vai ser no saldo inicial, porque é um saldo do mês anterior. Então nós vamos ficar com 10 unidades apenas do mês anterior,
com mais as 20 unidades em estoque do que foi comprada nesse mesmo dia 2 do mês corrente. Já no dia 8, foi feita uma nova venda de 15 unidades. Lembrando que o valor aqui de R$ 41,00, que foi o valor da venda, não nos interessa. O valor que vai ser alocado aqui é o valor da compra, respectiva àquela entrada coerente com o critério adotado. Então aqui, se foram 15 unidades vendidas e nós temos 10 ainda do mês anterior, nós vamos primeiro dar saída nessas 10 do mês anterior e, consequentemente, vão ficar 5 unidades para serem abatidas nas compras que foram feitas nesse mês. Restando então em estoque 15 unidades de R$ 30 cada uma, ou seja, um saldo no dia 8 de dezembro de R$ 450 em estoque. Mas à venda, o custo das mercadorias que foram vendidas foi de 10 unidades de R$ 20 cada uma, totalizando 200, mais 5 unidades vendidas por R$ 30 de custo, ficando então com um CMV de R$ 260 nessa venda. Entretanto, a venda ocorrida foi de 15 unidades por R$ 41,00, totalizando R$ 615. Então, para nós sabermos o resultado bruto dessa venda ocorrida, nós vamos pegar os 615 da venda menos os 260 do custo médio das mercadorias vendidas nesse dia. No dia 10, a empresa novamente compra 30 unidades, só que agora por R$ 35,00 cada uma, totalizando uma compra de 1.050. Então, nós vamos ficar em estoque com 15 restantes da compra de R$ 30,00 cada uma, com mais 30 unidades de R$ 35,00 cada uma. E no dia 15 foi feita uma venda de 25 unidades, ou seja, aquelas 15 primeiras unidades que foram compradas no dia 2 a R$ 30,00 cada um, vão ser as primeiras a serem vendidas. E o restante, que no caso aqui são 10 unidades, do restante do estoque, da compra subsequente, que foi a compra feita no dia 10 do mês. Então, nós vamos ter 15 unidades sendo vendidas por R$ 30,00 de custo e 10 unidades de R$ 35,00 de custo. O CMV do período é aquele que vem da soma da venda do dia 5, da venda do dia 8 e da venda do dia 15. Esses valores somados vão dar o CMV. E ao final do estoque, qual é o final no final do estoque apurado no período dia 15? Ficaram então 20 unidades a R$ 35,00 cada uma, a R$ 700. Então, nosso estoque final em moeda é R$ 700 e em unidade 20 unidades. Pelo critério do custo médio, o valor vai ser apurado pela divisão do custo total em estoque pela quantidade de produto em estoque. Ou seja, nós vamos pegar a quantidade aqui do final e dividir pela quantidade para nós identificarmos o valor em unitário em estoque. Então, vamos iniciar nosso exemplo. Mesma forma, saldo inicial 20 unidades a R$ 20,00 cada uma, totalizando um saldo final de R$ 400 no início do mês. Foi feita uma compra de 20 unidades a R$ 30,00 cada uma. Dessa forma, nós vamos ter um custo total de 600 mais R$ 400 em estoque, ou seja, R$ 1.000 em estoque e 40 unidades. Para nós identificarmos o valor unitário, nós vamos pegar 1.000 e dividir por 40. Nós teremos assim o valor de R$ 25,00 unitário. No dia 5, nós temos uma venda de 10 unidades. Temos uma venda de 10 unidades, qual o custo que vai ser dessa mercadoria? O custo da mercadoria que está em estoque, ou seja, R$ 25,00. No dia 8, da mesma forma, 15 unidades a R$ 25,00. Já no dia 10,
nós vamos ter uma compra de 30 unidades a R$ 35, totalizando R$ 1.050 de compra. Pegando o estoque final de R$ 375, mais a compra de 1.050, nós vamos ficar com o estoque final de 1.425. Em quantidade, nós tínhamos no final do dia 8 15 unidades e compramos no dia 10 30 unidades, nós vamos ficar com 45 unidades. Para identificar o saldo, o valor unitário do produto em estoque, nós vamos pegar o saldo final, 1.425, e dividir por 45 unidades, que é o constante em estoque no dia 10, totalizando assim R$ 31,67 por unidade. Então, na venda do dia 12, onde foram negociadas 25 unidades, o custo da mercadoria que está sendo vendida é de R$ 31,67. Da mesma forma, o CMV nós vamos identificar com o saldo da coluna do valor total aqui da saída e o valor do estoque final, a última linha aqui. Então, o estoque final nós vamos ter R$ 633,40 em moeda e 20 unidades no estoque final do período. Pelo critério EPS, nós vamos ter que o último que foi comprado, o último item que foi comprado, vai ser o primeiro a ser vendido. Dessa forma, então, nós vamos ter um estoque sempre baseado nas compras mais antigas. E já o CMV vai ser sempre baseado nas compras mais recentes. Então, para o nosso exemplo aqui, é a mesma forma. O saldo inicial é 20 unidades a R$ 20 cada uma. No dia 2, foi feita uma compra de 20 unidades a R$ 30, então nós vamos ter em estoque final 20 unidades de R$ 20 e 20 unidades de R$ 30. Já no dia 5, foi feita uma venda de 10 unidades. Como estamos utilizando aqui agora o EPS, o primeiro produto que vai ser vendido vai ser o último que entrou, ou seja, vai ser aquela unidade que nós compramos no dia 2 e não o saldo inicial do mês anterior, como foi feito no PEPS. Então, aqui nós vamos estar retirando o custo daquela mercadoria que entrou no dia 2, ou seja, 10 unidades de R$ 30. Então, o CMV aqui dessa venda foi de R$ 300. No dia 8, foi feita uma venda de 15 unidades. Então, dessa forma, nós vamos estar retirando 5 unidades da de R$ 20, que é a mais antiga, e 10 unidades da mais recente, de 30 unidades. No dia 10, foram feitas compras de 30 unidades a R$ 35. Então, totalizando em estoque 15 unidades de R$ 20, que foram aquelas remanescentes da última venda, né, que é do mês anterior ainda, e 30 unidades desse mês corrente, a R$ 35. No dia 15, por sua vez, foi feita uma venda de 25 unidades. Como estamos utilizando o EPS, as 25 unidades vão ser retiradas da última compra, que foi de 30 unidades. Então, serão vendidas 25 unidades, que custaram 35 cada uma, totalizando um CMV de 875 nessa venda. Em estoque, nós vamos ficar com 5 unidades sobressalentes daquela última compra do dia 10 e 15 unidades do mês anterior ainda. Então, em estoque final, nós vamos ter 20 unidades e há um custo de R$ 475. Pois bem, com a resolução desse exercício, nós conseguimos levantar um comparativo entre os métodos. Dessa forma, nós podemos concluir que o PEPS ele é aceito pelo IR, ele apresenta o maior lucro e o maior estoque final. Já o custo médio, ele também é aceito pelo IR, é a metodologia mais utilizada pelas empresas, o lucro obtido
custo médio, ele fica entre o EPS e o PEPS, assim como o estoque final. Já o EPS, ele não é aceito pelo imposto de renda, possui o resultado com menor lucro para a empresa e também o menor estoque final. E assim nós encerramos nossa videoaula. Espero que todos tenham muitas dúvidas e que leiam, refaçam, assistam novamente a aula, façam e refaçam exercícios, porque é só assim que vocês vão obter sucesso. Muito obrigada pela atenção e até breve.